Salve, salve nação, vamos com tudo, vamos pra cima. Você vai assistir no vídeo de agora as informações sobre o Super Mundial de Clubes da FIFA e, é claro, informações sobre o nosso Mengão, que continua no mercado da bola muito agressivo e com muitas movimentações, inclusive com a possível venda do Léo Ortiz para a Juventus de Turim. Então cola aqui comigo porque vem um caminhão de notícias. E outra parada, não esquece de deixar o like, já que você está aqui curtindo essa resenha. E se não for inscrito, meu parceiro, inscreva-se. Não paga absolutamente nada para fazer parte aqui do canal, bem posicionado. Mas sem mais delongas, vamos para o que interessa, que são as informações de hoje. Olha só, fechado ali as quartas de final desse super campeonato, que por sinal eu tô adorando, tá? Diga-se de passagem, é uma possibilidade inédita dos clubes brasileiros encararem os europeus e simplesmente, assim como falou o Mauro César, que eu sou muito fã, uma possibilidade dos clubes brasileiros fazer um intercâmbio valendo dinheiro, porque o Flamengo ganhou mais de 150 milhões, e ainda tendo a possibilidade de jogar contra a Chelsea, contra a Bayern de Munique, seja vencendo, seja perdendo, tudo faz parte do jogo. O Mauro César destacou na situação do Flamengo de ter perdido para o Bayern de Munique, que ele preferia, assim como o Felipe Luiz, encarar um Bayern de Munique, jogar aberto, jogar bem, jogar o seu futebol, testar o adversário e perder, que foi o que o Flamengo fez do Felipe Luiz, do que jogar como o Botafogo, que não botou seu futebol em prática, venceu o PSG, o atual campeão da Champions League, mas praticando um futebol, como é que eu posso dizer? Não aproveitou a oportunidade de estar disputando, de estar fazendo uma partida contra o PSG. Inclusive, o seu técnico foi demitido. Então, para pensar. Aquele que venceu o campeão da Champions é demitido e aquele que é eliminado para o Bayern de Munique nas oitavas de final, de maneira precoce, no meu entendimento, é mantido no cargo. Olha que situação. Então, essa situação entre Flamengo e Botafogo dita muito o que o Mauro César falou. Aproveite. O JJ falava muito isso em 2019, quando esteve aqui no Flamengo. É um privilégio jogar futebol. Aproveite esse momento. E, no meu entendimento, e do Mauro César, o Felipe Luiz aproveitou, mesmo tomando uma sapatada do Bayern de Munique, enquanto o técnico do Botafogo simplesmente só pensou em vencer, venceu, mas porém foi demitido, eu acredito, pela maneira como jogou. Porque já que o time avançou na fase de grupos, venceu o poderoso PSG e ainda assim é demitido, não faz sentido. A posição do Botafogo foi equivalente à do Flamengo. Infelizmente, o Botafogo perdeu pro Palmeiras. E aí, como o time já estava naquela rotação de defender a qualquer custo porque é Super Mundial, não conseguiu mostrar seu futebol, mesmo contra um velho conhecido aqui do Brasil, o Palmeiras. Falando de Palmeiras, desculpa, essa tosse não me larga. O Palmeiras simplesmente joga na sexta-feira contra o Chelsea. Então, às 22 horas, a gente vai ter esse confronto aí espetacular. O Fluminense também joga sexta-feira, só que mais cedo, 4 horas da tarde. E para o sábado ficou PSG e Bayern de Munique, que tem tudo para ser uma das melhores partidas dessa competição. E também no sábado, às 17 horas, o poderoso Real Madrid, que se classificou ontem, contra o Borussia Dortmund, que depois de ter uma fase de grupos bem difícil, empatando com o Fluminense, num jogo bem complicado para o Borussia, cresceu muito na competição e chegou às quartas de final. E agora vai encarar o poderoso Real Madrid, do seu técnico novo e de sua equipe muito jovem. No meu ponto de vista, o Fluminense deve ir mais longe do que o Palmeiras. Olha aí, gravando isso aqui. Aí chega na sexta, o Palmeiras passa, o Fluminense cai. Pô, Rodrigo, secou o Fluminense. Mas, o que eu percebo? O Abel Ferreira está preocupado em vencer, assim como estava o Botafogo, só preocupado em vencer. Já o Fluminense do Renato Gaúcho, assim como do Felipe Luiz, está preocupado ali em curtir o momento. O Felipe Luiz com uma outra visão, afinal de contas é um técnico super jovem na sua primeira temporada, e ele quer justamente deixar o seu nome marcado na competição.
O Renato Gaúcho já não. Ele já quer desfrutar o privilégio de estar nesse campeonato. Ele que, né, mega experiente, foi campeão do mundo com o Grêmio, sabe muito bem como é jogar sua competição. E nessa cadeira de técnico, não. Ele trabalha duro, mas não abre mão de aproveitar a vida, de curtir a vida, como ele sempre disse que faria. Afinal de contas, dinheiro para um técnico desse quilate já não é mais um problema, embora eles ganhem muito bem. Então ele está indo ali, simplesmente como foi com a Inter de Milão, foi lá, ganhou, venceu 2-0, não deu chance para a Inter, e depois deu folga para a galera, vai curtir com as suas famílias, ele mesmo falou que foi jantar com a filha, etc. Então, assim, esse é o Renato Gaúcho, que vem fazendo um excelente trabalho, assim como o Abel Ferreira, numa postura diferente e também numa postura do time em campo. Já o PSG e o Bayern de Munique vai ser um baita confronto. O Vitinho numa fase espetacular, o Bayern de Munique com o Kompany num momento espetacular também. Então, eu imagino que um dos finalistas esteja nesse confronto. Bayern de Munique e PSG, o atual campeão da Champions, com o Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga. Né? Afinal, ganha todo ano. O Harry Kane voando, diga-se de passagem, e o Real Madrid uma reformulação. Por isso, não necessariamente vai ser o Real Madrid na final, por conta dessa reformulação que vem passando com o Xabi Alonso. Embora o Arda Güler, o Valverde continuem jogando uma barbaridade sob o seu comando. E, falando de Flamengo, não menos importante, o Flamengo oficializou a venda do Gerson, né, para o Zenit, pela bagatela de 160 milhões de reais, o que torna o Flamengo aí num ano com superávit bem provável. Afinal de contas, estamos no mês 6, iniciando agora o mês 7, foi o mês 6, né, acabou. Então, fechado o semestre, o Flamengo tem mais de 150 milhões para receber da Copa do Mundo de Clubes, mais 160 milhões agora da venda do Gerson. Então, a terra está farta lá no Ninho do Urubu e na Gávea. O que quer dizer que o Flamengo pode cada vez mais aumentar o seu poder de negociação na hora de vender algum atleta. No radar dos europeus agora, entrou de vez o Léo Ortiz, pelo grande campeonato que fez e pelo que já vinha fazendo pelo Flamengo, né? Inclusive seleção brasileira. O Olympiacos, do Rodinei, está interessado no zagueiro. E a Juventus de Turim também está interessada no zagueiro. No meu ponto de vista, o Olympiacos tem aquela ligação do Rodinei, Léo, aqui é de verdade, aqui é diferente, vem ser campeão. E do lado da Juventus, tanto o Danilo quanto o Alexandro vieram de lá. Uma carreira espetacular, tanto nas laterais como quanto zagueiro. E foram muito bem. Então há uma possibilidade muito grande, simplesmente, de ser influenciado o Léo Ortiz por esses dois jogadores que fizeram uma carreira brilhante na Itália. Então, galera, inclusive disputaram Copa do Mundo jogando jogando no Campeonato Italiano. Então, o Léo Ortiz tem a possibilidade de ganhar talvez mais dinheiro no Olympiacos, por ser uma equipe com um cenário, né, internacional menor do que a Juventus, mas Juventus é Juventus, né, meu parceiro? E detalhe, a multa rescisória do Léo Ortiz, meu parceiro, 80 milhões de euros. Se por acaso a Juventus, que tem dinheiro para fazer esse aporte, comprasse o Léo Ortiz pela multa, seria a maior venda do Flamengo da história, mais de 400 milhões. Mas a gente sabe que normalmente não é pela multa inteira. Mas não acredito que o Flamengo aceitará menos da metade. Se a multa é 80, acho que até uns 40. Se for 40, no meu ponto de vista, 40 milhões de euros. Dá mais de 200 milhões de reais e supera a venda do Gerson, por exemplo. Mais uma grana fortíssima vindo para o Flamengo. E ainda tem a negociação do Wesley, que o Boto toda hora fala que tem proposta, e agora o técnico da Roma, que ano passado era técnico do Atalanta e já queria o Wesley, também pode ficar interessado aí em levar o jogador para a Itália. Meu parceiro. Então, se o Flamengo, com a venda do Gerson, e se por acaso vender o Léo Ortiz e o Wesley, o Flamengo põe nos cofres aí mais de 300, 400 milhões de reais, entendeu? Com mais a premiação do Mundial de Clubes, sabe aquele bilhão que o Flamengo costuma apostar no final do ano que ele faturou? Então, já bate esse bilhão só com essas 3 vendas e a participação no Mundial de Clubes. E imagina com todo o restante, bilheteria, premiação, etc.,